E ontem no debate da Globo, novamente, vitória acachapante do Bolsonaro. Ele mandou muito bem, com a sua espontaneidade, com a sua sinceridade, sem meias palavras, falando exatamente o que pensa, exatamente o que precisa ser dito. Mas eu já fiquei também com algumas péssimas impressões, não que eu não tivesse desconfiança que isso aconteceria. Obviamente, a parcialidade da Globo em relação ao Lula é absurda. Pô, o cara pediu, sei lá, 10 pedidos, não sei o número exato, vai pedir um monte de direito de resposta, ganhou uns 90%. Eu acho que muitos ali nem precisava, mas ele foi lá e ganhou. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção é que o William Bonner, toda vez que alguém interrompia o Lula, voltava o contador. Ou alguma outra candidata, voltava o contador, restabelecia-se o tempo. Aí, quando o padre Kelmon tava falando e expôs os desmandos do PT, aí o Lula começou a dar chilique, a ponto de ser interrompido o debate. E aí, pra minha surpresa, as câmeras não mostraram o Lula dando chilique, porque ia ser legal, né? Ver o cara totalmente desequilibrado. Depois, quando terminou todo o chilique do Lula e que voltou o debate, o padre Kelmon não teve o seu tempo restabelecido, continuou o contador, faltavam 26 segundos. Achei isso bem curioso mesmo. Mas eu trouxe aqui pra vocês alguns recortes excelentes. O Bolsonaro, antes do debate, já começou dando uma invertida na Globo. Em entrevista, acho que foi pra Globo News, a jornalista perguntou: e aí, presidente, o que o senhor acha do debate? Qual que é a sua expectativa? O que o senhor espera? E ele falou: não, eu espero muita parcialidade, porque o William Bonner com o Lula passou o pano pras roubalheiras. Eu tenho aqui os recortes, e agora eu quero pegar os melhores trechos, na minha opinião, do Bolsonaro, onde ele colocou os pingos nos is. Vamos começar então com essa entrevista que ele deu antes de começar o debate. Foi sensacional. Vou pegar aqui pra vocês o áudio, mas o Bolsonaro não perde uma oportunidade. Esse cara, olha, me representa realmente. Vamos lá. Espero parcialidade por parte da Globo. Demonstrou debate que levou simplesmente absorvendo o Lula de toda a roubalheira que não beneficiava o Brasil. Mas, por outro lado, nós vamos toda a verdade do outro lado, a gente com certeza que teremos Então, ele tava com o microfone da Globo ao vivo, isso que foi melhor, porque a Globo não pôde cortar. Então ele falou: eu espero muita parcialidade, porque o William Bonner absolveu o Lula de todos os crimes, né? Passou aquele pano legal, isso foi fato. Agora, eu quero pegar aqui alguns melhores momentos do Bolsonaro, que foram vários, tá? Esse debate pra mim foi uma correria, porque, cada fala do Bolsonaro era um recorte. Era um recorte, do estilão do Bolsonaro. O primeiro agora, o primeiro trecho que eu vou mostrar pra vocês é o primeiro direito de resposta do Bolsonaro sobre ataques do Lula. Então, ele já colocou o ex-presidiário no seu lugar. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? Exato. O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas. Boa. Do consórcio do Nordeste, Exatamente. Dos governadores amigo teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. A CPI o seu não quis governo, através de investigar. Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Então essa foi a primeira resposta do Bolsonaro. Aqui o outro, ele fazendo um resumão aí da roubalheira, dos bilhões recuperados na era dos governos petistas, Onde né? era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. O que é pior também, padre, e também é muito grave,
O governo que nos antecedeu não se tinha qualquer compromisso, qualquer respeito com a família brasileira. É um governo que quis impor uma agenda de ideologia de gênero, ensinando crianças em sala de aula a se interessar por sexo precocemente. É um governo que todos sabem que quer a liberação das drogas. Ou seja, esse governo do PT, que nos deixou há pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, e ainda tem pena do traficante. Tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma, que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos da lei. Aí o Ilha ficou até nervoso, né? Porque o Bolsonaro falou em plena Rede Globo que acabou com a mamata da Globo. Aí terminou o tempo, o Ilha já com aquela voz, né? Em pé da vida, lógico, né? Trago aqui outro recorte do Bolsonaro no seu segundo direito de resposta contra o Lula. E aí, de novo, colocando ele no seu devido lugar. Eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Mentira. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país do mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Somente o Lula, né? Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir. Você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Cara, não, o Bolsonaro tá mandando muito bem nos debates. Aqui também foi em relação a Simone Tebet, que ele falou que ela tava com ciúmes da Tereza Cristina, porque a Simone Tebet, na minha leitura, ela só foi concorrer a presidente porque ela ia perder a reeleição pro Senado. E aí, para não passar vergonha, é melhor perder uma eleição para presidente do que perder a reeleição pro Senado. E olha o que o Bolsonaro falou para ela. E a senhora tá com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. Cara, eu concordo totalmente, é bem por aí mesmo. Outro trecho aqui, do Padre Kelmo fazendo o Lula ter o chilique dele, né? Eu vou aqui mostrar. Mas esse vídeo eu não vou mostrar não, pessoal, porque são de direito autoral. Eu vou pular, porque sem mostrar a imagem perde a graça. Mas aí o Kelmo começou a lembrar, resgatar o passado recente do PT, dos governos petistas, e aí o Lula deu chilique. E o Kelmo não teve nem o seu tempo restabelecido. Agora o Bolsonaro fazendo um resumão da obra do seu governo, falando sobre o crescimento do PIB, queda da inflação, queda do desemprego, do preço dos combustíveis, queda de impostos em mais de 4 mil produtos. Então o Bolsonaro não esqueceu de nada. 3 meses de inflação negativa, o PIB está para cima, a gasolina foi lá para baixo, o etanol também. Temos realmente criando emprego no Brasil. A previsão é nós criarmos esse ano, o Brasil criar 3 milhões de novos empregos. Qual a sua preocupação se o governo cair na mão da esquerda? Aconteceria o mesmo que está acontecendo em outros países da América do Sul, onde o caos tem se feito presente? Da pandemia fizemos muitas reformas nós fizemos e vamos continuar fazendo. Por decreto agora, nós diminuímos impostos para 4 mil produtos. Tiramos 35% do IPI de 4 mil produtos. Com o parlamento brasileiro, nós reduzimos os impostos estaduais ICMS, da gasolina, do álcool, do etanol, do gás de cozinha, das comunicações. Nós fizemos tudo isso dentro da responsabilidade. Eu abri mão de impostos federais nos combustíveis também. E hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Isso, obviamente, leva a inflação para baixo, traz comida mais barato para a mesa do cidadão. Então, você tem razão. É cada vez menos Estado para que você possa, através da liberdade,
conseguir o sucesso na economia. Pode ter certeza. Voltando agora, depois das eleições, vamos aprovar a reforma fiscal no Congresso. É tirar o Estado do cangote dos brasileiros, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, ele rebatendo aqui a Simone Tebet também e dando uma bela de uma invertida na senadora. Deixe na tecla do orçamento secreto. Presta atenção. O parlamento derrubou o veto. Ou seja, o parlamento falou que o orçamento tem que existir. Eu sou escravo da Constituição e tenho que cumprir as leis. Se o parlamento derrubou o veto, é lei. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Vocês têm a chance agora, por ocasião da votação do orçamento normal, tirar esses 19 bilhões do orçamento secreto e suprir as demais áreas. É muito fácil fazer isso aí. Façam. Boa. E eu fico vendo que algumas pessoas se descobrem aqui como candidatas. Viram a pandemia toda acontecer, não fizeram nada. Até uma candidata aqui defendeu lá na CPI que o desvio de recursos não deveria ser apurado. Ou seja, milhares de nordestinos morreram por causa de desvios na compra de respiradores que não chegaram. Exatamente, cara. Muito bom o Bolsonaro. Aqui ele fala, putz, aqui também foi muito boa. Ele deu uma invertida na Soraya Tronic, que ele falou que ela seria muito mais amigável a ele se ele tivesse dado todos os cargos que ela pediu. Olha isso aqui, nossa, isso aqui foi sensacional. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui, tá? Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Né? Mas tudo bem, é a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, eu tenho vários vídeos. Isso também. Em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros. Sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim. Sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. Né? E olha que eu já servi em Newark, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. E o povo me conhece, eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria se eu atendesse esses pedidos de cargos, que é aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisava. Nossa, e os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta de cargo, se dar bem. E virou inimiga porque todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein? Já andei por lá. Ninguém fala o seu nome para a presidente da República. Você está fazendo um papel de laranja para alguém, com toda certeza. Cara, não, Bolsonaro tava inspiradíssimo. Não, tava sensacional. Eu tenho aqui mais um recorte. Deixa eu ver. Urgente. Vamos ver aqui. Tá, esse aqui foi da Soraya Tronic e agora tem mais 2 ainda para mostrar para vocês. Após as hostilidades da Soraya Tronic, olha isso. No debate, o Bolsonaro mudou a estratégia dele no estado do Mato Grosso do Sul. Ele não apoiaria nenhum candidato. Ele passou a apoiar depois da hostilidade. Cara, isso mostra que o Bolsonaro Olha, vamos por aqui pra você ver. Quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Vai ver. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições para governador de estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção. É a melhor opção para esse estado. Então a resposta que a gente pode dar a uma pessoa que não tem qualquer gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que eu fiz, é a gente eleger agora um governador do estado de Mato Grosso do Sul perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço a você, capitão Contar.
É por isso que o Bolsonaro, ele chama tanto atenção, ele cativa tanta gente. A política dele é diferente. Ele fala o que pensa na hora, na lata, ele é espontâneo. Não tem essa de ficar enganando o povo, falando bonitinho, falando até aquilo que não acredita, aquilo que não pensa. O Bolsonaro fala exatamente aquilo que ele pensa, aí na hora. Sem essa de que marqueteiro, não fala que não vai pegar bem. Ele fala o que pensa. Você pode não concordar com tudo, mas quem não quer um político que fale exatamente o que pensa, pra você não ter nenhum susto? Esse é o ponto, é isso que a gente tem que refletir. E aqui, por fim, as considerações finais do Bolsonaro, que, de novo, impecável. Pátria, família e liberdade. Temos um governo que respeita a todos. Um governo que está rompendo 4 anos sem corrupção. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que diz não ao aborto. Boa. Porque ele entende que a vida existe desde a sua concepção. Um governo que respeita as crianças em sala de aula, não a ideologia de gênero. Boa. Um governo que sabe a dor de uma mãe que tem os filhos no mundo das drogas. Por isso é um governo que não quer legalizar as drogas. Um governo livre mercado. Um governo que dá exemplo para o mundo na recuperação da economia mundial que foi abalada. Um governo brasileiro onde pode mostrar para o mundo que temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Exato. Que tem um dos programas sociais mais abrangentes do mundo. São 20 milhões de famílias que ganham R$600 por mês, diferentemente do que acontecia no passado. Um governo que respeita a todos. Um governo que quer continuar com o seu voto para que a felicidade de verdade chegue aonde tem que chegar, a você, povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pessoal, perfeito. Esses aqui foram os recortes que eu trouxe do Bolsonaro. Ele foi muito bem. De novo, o Lula saiu menor, ainda menor, porque as pesquisas, na minha leitura, não refletem a realidade, e o Bolsonaro saiu ainda maior. E qual que é a opinião de vocês? O que vocês acharam? Como foi Bolsonaro? Como foi Lula? Como foi a parcialidade do William Bonner? Coloquem aí nos comentários pra gente discutir. É isso aí, pessoal. Compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.